Olá, gente. Boa tarde. Como eu prometi, eu estou gravando a nossa terceira história. Você vai encontrar essa história, você vai pedir o papai e a mamãe para ler com você Êxodo, capítulo 3. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3. Lá você vai encontrar essa história, tá bom? Antes de ontem, nós mostramos Moisés, quando ele foi salvo pela princesa da morte, a princesa do Egito, e ele acabou crescendo e vivendo no Egito. E ontem a gente viu isso na segunda história, quando ele fica grande, acontece aquele incidente, ele acaba matando um egípcio e daí ele foge para a terra de Midian. E lá ele passa mais 40 anos. Lá ele casa com Zípora, a filha de Jetro, que era um grande criador de ovelhas. Lá ele tem filhos e é num dia onde ele está cuidando do rebanho do seu sogro Jetro que acontece algo bem interessante e eu gostaria de contar para vocês. A história de hoje ela vai se passar no deserto de Midian. Moisés estava levando as ovelhas do seu sogro para pastar e aí ele resolve ir um pouco mais longe, para a região do Ocidente. E lá, essa região fica nos pés do Monte Horebe. E lá ele vê a presença, sente a presença de um anjo, mas ele vê algo que chama a atenção dele. Então ele vai ver o que é. É um negócio brilhante, parece que o mato, a planta está pegando fogo. E é exatamente isso. A planta está pegando fogo, mas ela não queima. E aí Moisés tenta se aproximar, porque ele acha tudo daquilo muito interessante. E de repente ele ouve uma voz que vem lá de dentro da sarça. Moisés, Moisés. E aí ele fala assim, sim, Senhor, pode falar, eu estou aqui ouvindo. E de repente, o próprio Deus fala com ele e diz, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Imediatamente, Moisés tira a sandália dos pés, por saber que aquele lugar era um lugar sagrado, onde Deus estava presente. E Deus se identifica, olha, quem está falando com você? É o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E daí Moisés escondeu o rosto, porque ele ficou com medo, porque apesar de ser algo que ele nunca tinha visto, era algo que ao mesmo tempo causava muito medo e muito respeito também. E Deus continua falando com Moisés. Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, povo que se tornou escravo, e eu vou resgatá-los, eu vou levá-los para um lugar que nunca mais eles vão ser escravos, uma terra que mana leite e mel. E ele estava falando de algo que ele já tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó também. Moisés olha aquela situação e fala, eu? Mas como eu? Por que o Senhor me escolheu? Aí, e o próprio Deus fala com ele, olha, você vai a Faraó e você vai tirar o povo do Egito. Aí Moisés fala assim, mas quem sou eu, Deus, para ir falar com o Faraó e ainda tirar o povo do Egito? E daí Deus promete a Moisés que ia estar com ele, que ia abençoar, e que naquele mesmo lugar onde Moisés estava ajoelhado na presença de Deus, um dia ele estaria novamente com o povo. O povo que estava preso lá no Egito, da onde Moisés fugiu, estaria um dia na presença do Senhor. Moisés acha
curioso aquilo que Deus está falando, e ele começa a fazer alguns questionamentos. Mas, Senhor, como que eu vou até o Egito? Aí Deus fala, ó, você vai procurar os líderes, os anciãos do povo israelita, e você vai falar que eu te enviei. Aí ele, mas, Senhor, eles nem me conhecem. Como que eles vão saber que... Como que eles vão saber que foi o Senhor que me enviou? Quem eu vou dizer que me enviou? Aí Deus responde para Moisés, olha, você vai dizer que quem te enviou foi o grande eu sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Daí Moisés começou a inventar algumas desculpas. Deus instruiu Moisés a ir aos líderes de Israel e falar para o povo que Deus tiraria eles daquela situação de escravidão. E um dia, como ele já tinha falado, os hebreus e israelitas iam adorar a Deus naquele mesmo lugar. Em Êxodo 4, Moisés ainda continua dando desculpa. Você vai ler com a sua mamãe e o seu papai depois, você vai ver que Moisés continua dando desculpa, mas eles não vão me ouvir. E Deus, vão porque eu vou estar com você. Mas e se eles não me ouvirem? Aí Deus diz assim, pega o seu cajado. Aí, na hora que ele pega o cajado se transforma numa cobra, numa serpente. E olha, se eles não acreditarem em você, você vai fazer a mesma coisa. Você vai jogar o seu cajado no chão, e aí o cajado vai se transformar numa serpente. Mas, Senhor, mas se eles duvidarem, mesmo com isso, se eles ainda duvidarem, põe a sua mão dentro da sua roupa, dentro da sua capa. Aí ele pôs. Quando ele tirou a mão estava branca, com uma doença chamada lepra. E lepra não tinha cura. Moisés olha e fala, minha mão! E Deus fala, agora põe a sua mão de novo dentro do seu casaco, dentro da sua roupa. E quando Moisés tira a mão está branquinha novamente. A mão está normal. Mas, Senhor, e se eles não acreditarem em mim? Você vai derramar um pouco de água no chão. E a água vai se transformar em sangue. Vai pegar um pouco de água do Nilo e vai derramar no chão seco. E daí a água vai se transformar em sangue. Então, Moisés continuou dando desculpas. Mas é porque eu não dou conta, Senhor. Eu sou gago. Eu tenho dificuldade de falar. Deus ficou bravo com Moisés e falou, olha, Moisés, eu vou então enviar o seu irmão Arão. Agora, nesse instante, ele vai sair lá do Egito e vai vir ao seu encontro. Moisés, então, volta até a casa do seu sogro e fala que Deus tinha falado com ele. E então, Moisés, depois de combinar com o seu sogro, ele vai então até o Egito. Ele toma a sua esposa, os seus filhos e leva Zípora e seus filhos também com ele. E no caminho, ele encontra o seu irmão Arão, no lugar que Deus tinha falado que eles iam se encontrar. Olha só como Deus é bom e como Deus é providencial. E lá, Moisés fala para Arão, olha, Arão, Deus te escolheu e me escolheu para que a gente vá até o Egito e fale para Faraó que ele tem que soltar o povo, que ele tem que deixar o povo ir embora. E se você quiser saber o que é que vai acontecer, você tem que ouvir a história amanhã, a próxima história. Tá bom? Mas antes do tio encerrar aqui com vocês, eu gostaria que a gente conversasse a respeito de algumas coisas. Você já teve medo? Você tem medo de alguma coisa? Pois é. Na história de hoje a gente aprendeu que quando Deus foi falar com Moisés, ele ficou com medo.
E ele ficou dizendo, olha, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não sou forte, mas as pessoas não vão acreditar em mim. Às vezes, a gente fica com medo. Às vezes, Deus coloca coisas no nosso coração, Deus pede que a gente faça coisas, e a gente fica com medo de fazer. De repente, Deus já chamou, ou já falou com você, ou você já sentiu o desejo no coração de chamar um coleguinha para ir na igreja. De repente, você já sentiu vontade de falar de Jesus para um coleguinha seu. De repente, você teve vontade de orar por um coleguinha seu que você ficou sabendo de alguma dificuldade que ele estava passando. Mas aí você ficou com vergonha, você ficou com medo. Observem que quando Moisés ficou com medo do que poderia acontecer, afinal de contas, quando ele saiu do Egito, ele tinha matado alguém. E ele estava com medo de voltar lá e ter que enfrentar aquela situação. Às vezes nós passamos por situações que nós temos que enfrentar. Uma coisa que nós aprendemos aqui também, além de superar o medo, nós podemos superar esse medo porque Deus está perto da gente. Observe que quando Moisés falou que estava com medo, Deus falou que ia com ele, eu vou com você. E daí ele começou a inventar um monte de desculpas e Deus fala, pois eu vou arranjar mais uma pessoa para te ajudar. Quando Deus fala com a gente, quando Deus nos ensina algo, a gente não tem que ficar com medo. A gente precisa acreditar que Ele é o nosso Deus, que do lado dele nós somos fortes, que com Ele a gente consegue, que com Ele a gente pode. O desejo do meu coração, como pastor e tio de vocês, é que Deus continue dando força. Vocês não tenham medo de nada. E se em algum momento vocês tiverem, chama o papai e a mamãe para falar com Deus. Assim como Moisés falou. Abriu o coração e falou dos medos que ele tinha. E Deus, então, deu coragem a Moisés e Moisés conseguiu. Será que conseguiu? Com certeza ele conseguiu. Pelo menos chegar até Faraó. E como eu te falei, se você quer saber como é que essa história vai continuar, amanhã eu te mando outro vídeo. Tá bom? Assista o vídeo amanhã. Que Deus te abençoe. E agora nós vamos orar. Vamos nossos olhos fechar, pondo assim as mãos. Vamos com Jesus conversar pela oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque mesmo quando a gente está com medo, o Senhor nos ensina que o Senhor está conosco. Mesmo quando a gente está com medo, o Senhor fala que vai conosco, para que a gente enfrente os nossos medos e a gente consiga vencer todo e qualquer mal. Eu quero te pedir, nessa noite, que o Senhor abençoe cada criança, que o Senhor visite cada lar, e que o Senhor fortaleça, para que, assim como Moisés, eles não tenham medo de fazer a tua vontade. Eles não tenham medo de cumprir o plano que o Senhor deu a cada um deles. Por isso, fica com eles, livra-os, protege de todo e qualquer mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.